Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Júlia, advogada. E eu sou a Júlia, psicóloga. E nós unimos forças para estar aqui com você, mulher, através do Projeto Marias. Hoje nós temos duas convidadas especiais que vieram aqui falar sobre o tema da maternidade real. A gente sabe que é muito importante trazer a visão da maternidade, fugindo da romantização que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia não, acho que desde sempre, né? A gente, pouco antes de começar a gravar o episódio, a gente estava falando justamente sobre essa questão, né? De colocar a mãe num papel de ser mãe, de ter aptidão para a maternidade, a mulher ser apta a dar amor, carinho e cuidado. E eu não acho que essas características são exclusivas do papel feminino, né? Do papel da mulher. São características que qualquer ser humano é apto a desenvolver, né? E a gente vai trazer um pouquinho sobre isso. Então é por isso que estamos aqui hoje com a Tati, com a Ana, que são mães reais. E fala um pouquinho, meninas, sobre quem vocês são para além de mãe. E também como mãe. E também como mãe. Bom, gente, eu sou a Tatiane Mena, tenho duas meninas, a Alice de 5 e a Olivia de 1 aninho. E fiquei meio perdida, né? E agora? Quem que é a Tatiane além da maternidade? Mas eu precisei me redescobrir. Ainda estou nesse processo, né? Do que é que eu gosto, quais os meus hobbies, e eu procuro trazer isso para a maternidade. Então, hoje eu vejo que a Tatiane mãe é uma leoa. Eu abdiquei da minha vida 100% no começo, principalmente nesse primeiro ano da Olivinha, para estar e para cuidar das meninas, né? Não por escolha, também não foi por escolha, né? Mas pela necessidade ali, pelo amor e tudo mais. Mas eu comecei de fato a perceber que a Tatiane mulher, ela também existe, e ela é tão importante quanto. E eu quero que minhas filhas também percebam isso, sabe? A força que a mulher tem, né? O que você gosta. Então, lá em casa a gente assiste muito filmes, né? Eu tenho um hobby muito grande que é filme, seriado, e as meninas também gostam disso. Então, eu hoje procuro mostrar isso pra elas. Se cuidar, se amar, as duas adoram maquiagem, sabe? Então é a gente olhar pra maternidade, mas sem esquecer que a mulher também tá ali. Antes de passar pra Ana se apresentar, eu te peço licença rapidinho, porque eu preciso fazer um comentário sobre o que a Tati falou. Uma coisa que a gente sempre destaca nos eventos que a gente faz, nas rodas de conversa, é sobre a necessidade da gente entender que cuidar da gente, o autocuidado não é egoísmo, né? E que é o exemplo que eu sempre trago do avião, da máscara de oxigênio, para primeiro a gente colocar na gente para depois conseguir cuidar do outro, porque se a gente não sobrevive, a gente não a gente não adiciona, a gente não acrescenta. E aí você comentou, né, que você precisa passar isso para as meninas. Então, se você não se cuida enquanto mulher, enquanto indivíduo, né, como que elas vão enxergar, vão se enxergar no mundo? Porque você é o exemplo delas. Então, eu achei muito interessante você ter trazido essa fala. A gente ainda nem iniciou a conversa em si, o episódio em si. Mas eu achei incrível você ter falado isso. Ana? Então, eu sou a Ana, eu sou esposa, eu sou a filha, né? Eu sou estudante, eu sou empreendedora e eu sou a mãe do Felipe, né? O Fê, né? Me deu o título aí de mãe atípica, né? Então, assim, é um mundo de descobertas, é um mundo paralelo que eu vivo com ele. E, acima de tudo, eu me acho muito, muito especial. Acho que Deus me acha muito especial em lidar com uma criança, assim, porque tudo é verdade, tudo é muito intenso, sabe? Então, a dor é a maior dor do mundo, né? O pensamento é o maior, então ele não tem meio termo, né? Então, assim, realmente é tudo muito intenso. E é muito difícil, né? Virar a chavinha para esse mundo, né? E aí a gente tá nessa luta constante sempre. Eu e meu esposo, a minha mãe, né? Que sem eles eu acho que nada, né, aconteceria da forma que acontece. Então eu tenho eles para me ajudar, me apoiar. E eu acho que o mundo se coloriu depois que veio o Fê. Achei que fosse ser diferente, mas o mundo tem mais cor, né? Ele sabe colocar a gente no mundo dele.
É isso, assim, né? A Ana é essa, né? A mãe, assim, principalmente a mãe do Fê. Com a necessidade da gente evitar a romantização e o estereótipo da mulher guerreira, mas ainda assim, para além dessas visões, eu queria enfatizar o quanto eu enxergo em vocês mulheres muito fortes. Fortes para além da romantização, mas que enfrentam a maternidade de forma muito bonita de se ver, sabe? Mas ainda assim que trarão aqui pra gente relatos sobre a realidade desse dia a dia, né? Que nem tudo só flores. Ai, já tô quase chorando. Queremos saber então, meninos, conta um pouquinho da jornada da maternidade de vocês, como é o dia a dia. Eu posso falar um pouquinho dos meus desafios, né? Assim, é diário, né, os desafios, mas eu tenho 3 que me marcam bastante. O primeiro é a escolha do parto, né? Todo mundo tem aquele julgamento, precisa ser um parto normal. Não, é meu corpo, as minhas escolhas. Eu quero ter cesárea e eu vou ter cesárea, mas o julgamento, ele sempre acontece. Segundo, quando nasce, você olha e fala assim, eu tenho que ser a mãe perfeita. E aí não é nada disso que vai acontecer a partir daquele momento. Tive depressão pós-parto, pegava ele, olhava e falava assim, mas eu queria tanto, é saudável, tá tudo certo. Mas eu senti uma coisa que eu não sei explicar, né? E aí, 10 dias depois que o Fê nasceu, meus leitos secou. E aí vem o julgamento, mas você não tá dando corretamente o mamar no peito, é assim que faz, tal. Então, acho que esse, né, foi quando nasceu ali, foi os desafios maiores que eu tive, né? E aí passou essa fase, consegui superar com muita dificuldade, que, né, não é fácil. E aí, quando o Fê tinha 2 anos, eu fui buscar ele na escolinha e lá tinha um médico, né? E lá veio os encaminhamentos dentro da bolsa, né? E eu tinha mania de olhar CID, né? E aí eu olhei lá, né, TEA, né, transtorno espectro autista. E aí, o que é isso? Pra mim, eu achava que meu filho nunca ia poder se desenvolver. Muito aquela coisa assim de, será que meu filho é retardado, sabe? Então, assim, aquele momento pra mim foi um desafio muito grande, né? De aceitação, aceitar e falar, nossa, qual que é o próximo passo, né? Então, acho que pra mim os desafios desses, né, foi muito grande, o que me marcou na gestação. E também posso falar que deu tudo certo, né? Não foi fácil, mas deu tudo certo. Foi muito bem a cesárea, consegui me adaptar com o leitinho, né, da fórmula. Essa adaptação com né, o TEA, ele vem constante, né? Então, um degrauzinho de cada vez. Então, estamos nessa luta, buscando. E eu acho que os meus desafios, assim, que eu lembro, assim, mais marcantes para mim foram esses. Antes de passar para a Tati, eu queria destacar aqui coisas importantes da sua fala. Por exemplo, a questão da cesárea. A gente trouxe até... Saiu hoje, eu acredito, o episódio da violência obstétrica, né? E uma das coisas que a gente falou nesse episódio foi justamente sobre a questão de que cada mulher é cada mulher, né? Então, assim, não existe posição certa para o parto normal, não existe certo ou errado se é parto normal ou cesárea, né? A gente não tem que estipular uma regra. A mulher sabe o que ela está sentindo no corpo dela, ela é capaz de perceber o que o corpo dela precisa na hora de parir, né? Na hora de colocar esse ser para fora. Né? Se ela tem a capacidade de gerir, por que ela não tem a capacidade de saber o que é o melhor pro corpo dela, qual que é a melhor posição, qual que é a melhor escolha? O que né? ela precisa para sentir-se segura, né? Eu acho que foi o que a Ana trouxe, que é o que ela queria para sentir-se segura no corpo dela. E eu acho que é o momento que você precisa de segurança, né? E depois, posteriormente, né, ela trouxe um pouquinho da rede de apoio. Ela precisou disso também para fortificar-se e sentir-se segura, tanto na depressão pós-parto, tanto diante do diagnóstico. Então, acho que faz muito parte do processo de maternidade, né? E falar também sobre isso, né? Porque muitas não falam, não assumem, às vezes, também que passa, né? Que tá pela difícil. Depressão e tudo mais. O pedir ajuda é muito difícil, você não dá conta, né? As pessoas vão falar isso. Exatamente, e aí entra na conclusão que eu queria trazer do que ela falou. Que além dessa questão de escolher, né, o parto, você falou também sobre a questão do leite ter secado. E aí a gente vê o quanto nós, enquanto sociedade, julgamos as mulheres, né? A mulher,
ela tem o dom de trazer a vida. Se essa é a escolha dela. Que aí também a gente entra em outro aspecto, que existem mulheres que não querem ser mães, né? Que não é o tema aqui, tá tudo bem. E existe a mulher que não quer fazer o parto normal e existe a mulher que não consegue amamentar, às vezes por escolha dela, ou às vezes porque o corpo dela não conseguiu. E tá tudo bem. Cada mulher é cada mulher, a gente não pode julgar. A mulher, ela tá servindo de instrumento de Deus ali naquele momento para trazer a vida, mas ela não é um objeto. Ela não é um objeto sexual e ela não é um objeto de amamentação. De amamentação, sim. Então a gente precisa olhar para a mulher como um ser humano e não como um instrumento apenas. E isso já quebra um pouco da romantização, né? Porque a gente tem essa ideia de que o parto vai ocorrer normal, né? E depois você vai amamentar. É tudo muito lindo, é tudo muito romântico, né? Até as fotos de gestante, as fotos do newborn, é tudo voltado para isso. Mas espera, qual que é a realidade? Qual que é a sua realidade, Tati? A minha realidade, a Alice nasceu em 2018, eu optei pela cesárea, sempre quis cesárea na minha vida, normal já era algo que eu nunca cogitei, mas especificamente na Alice ela estava pélvica, então o próprio obstetra na época falou que era interessante a cesárea. A Alice nasceu com cordão umbilical no pescoço, então de qualquer forma ali tinha sido a melhor escolha, né? Da Olivia já foi por opção mesmo. Eu tava tudo encaminhando pro normal, eu quero a cesárea, né? Tive depressão pós-parto das duas e demorei também pra entender. Da Olivia eu já sabia, né? Da Alice não. Por isso que eu falei a importância da gente falar. Porque se a gente fala, é a sensação do você é fraca, sabe? Você não, como assim você não consegue? Cuidar né? do seu filho. Nossa, eu escutava muito assim, mas tanta gente quer ter e não tem. Sabe? Tanta gente sonha, tenta tanto aí, você às vezes não quer, sabe? Mas, gente, não é questão de não querer. Porque as pessoas, não sei se às vezes é falta de conhecimento da própria população ali e da rede de apoio, né? Ou se é só algo ali realmente educacional que nós tivemos, que você precisa dar conta, você não pode falar, você não pode reclamar. Porque se você reclama, né? Ou se você expõe, é porque você não gosta de ser mãe, né? Sempre fui muito eu e a Alice no começo, sempre, mesmo eu ainda sendo casada, então eu já vivia ali uma maternidade solo, mesmo tendo um parceiro, né? E quando eu engravidei da segunda, da Olivia, eu já comecei a ter mais consciência do que viria pela frente. Quando ela nasceu, eu tomei a decisão de não viver mais aquilo. Só que entre a minha decisão e de fato eu falar, não, colocar um fim na relação abusiva que eu sofria, e já era uma maternidade solo, que muitas mães, muitas mulheres ainda passam também. A maternidade solo não é só de quem é solteira, né? E isso eu acho que a gente também precisa falar, precisa orientar as mulheres, né? Tipo, gente, acordem, vamos ser felizes sendo mães, né? E essa carga emocional e exaustiva, ela não é normal. Ela acontece por uma sobrecarga de quando não é compartilhada com os pais mesmo ali, né? E aí foi quando eu comecei a tomar a decisão, porque eu falei, eu não quero que minhas filhas vejam isso. Qual o exemplo como mulher, qual o exemplo eu vou dar para as minhas filhas, que serão as mulheres do futuro, sabe? E isso foi algo que me pegou muito. Então, desde então, eu assumi completamente aí essa maternidade solo, e é desafiador. Tem um estudo, um relato da FGV, que explica que a maternidade solo, ela não está relacionada ao cônjuge em si, a presença do cônjuge. A ter ou não. Exatamente, a maternidade solo, ela se refere à rede de apoio, né? Qual é a rede de apoio, né, que você tem, estando ou não dentro de um relacionamento conjugal? A mulher às vezes tem um pensamento tão, né, diferente, que ela falando aqui, tô aqui relembrando, né? Eu e meu esposo, a gente, desde que o Fê nasceu, a gente dividia, né? Hoje é meu dia, amanhã é o seu, o sábado é o seu dia de dormir até mais tarde, o outro é o meu. Só que eu, como mãe, muitos momentos que era a vez dele acordar à noite, ele acordava, levantava, pegava o Fê, e eu tava lá, em pé, lá, olhando nele. Mas não adiantou, né? Você acordou, né? Então, assim, aí eu tive que aprender essa parte também, a deixar ele ser pai. Porque eu já
o Fê chorava, eu já olhava e ele já tava lá e eu já olhando, sabe? Então eu tive que deixar ele também a ser pai. Então desde o começo a gente tem essa divisão. Sim, às vezes a pessoa fala, mas pra que divisão? Não, eu acho que é saudável pra mim, saudável pra ele, nós dois trabalham, entendeu? Assim, então, eu acho que a gente construiu, né, essa divisão, mas em prol do Felipe, em prol do nosso bem-estar também, sabe? E construção, né? O que a gente estava falando antes de começar o episódio, né? A relação ser uma construção. Todas as relações são construções. E a gente tem em mente, pela cultura, que o papel de cuidar é exclusivo da mulher, é exclusivo da mãe. Mas espera, ele é pai também, né? Ele também tem a responsabilidade. Então, eu acho muito importante isso que a Ana traz, de dividir igualmente as tarefas e a dificuldade da mãe de deixar o pai executar a parte dele. É treino. Mas eu acho que porque nós fomos educadas, primeiro que a responsabilidade é exclusivamente da mulher, né? A mulher, ela tem que tomar frente dessa parte, né? E a não abrir mão. A gente não aprendeu a não abrir mão. Talvez isso da Alice eu tenha cometido, sabe? De eu acolher tudo pra mim e falar, a responsabilidade é única e exclusivamente minha. Talvez eu errei nisso, sabe? Mas a gente fala, não é normal. E aí a construção, vamos dividir sim. Não é, sabe aquela frase tipo assim, nasce um filho, nasce uma mãe? Não, nasce os pais, né? Não é uma criança que surgiu sozinho do nada ou com uma única pessoa. Então nasce ali os pais. Ou em si a rede de apoio, porque a gente sabe também que nem sempre todos os pais estão presentes e reconhecem isso, né? Mas é nascer essa rede de apoio para com a mulher também. E é o que eu ia questionar, Tati. Enquanto mãe solo, como construiu essa rede de apoio? Estou construindo ainda. Entendendo, igual eu falei, que eu precisava pedir ajuda, porque durante muito tempo a rede de apoio não existiu, porque eu não pedi ajuda. E é importante a gente falar isso também, sabe? Por quê? Porque a gente evita uma depressão pós-parto, eu tive crise de pânico, crise de ansiedade, porque como eu não dou conta, era esse meu pensamento, sabe? Eu não dou conta, eu não consigo. Mas nós não somos obrigadas, nós não somos uma máquina, não sabemos ser mãe, né? Você virou mãe, pronto, veio um manual, deixa eu ver aqui o que eu faço nesse caso. Não é assim que acontece, né? Então, hoje a minha rede de apoio são os meus pais. Então, eu só tenho eles, né? E entrou também parte assim, eu até comentei isso já com a Júlia. Meus pais trabalham, então, por exemplo, não tem aula, não tem outra pessoa para ficar, sou eu. Mas você não vai pagar? Não, paga uma babá, paga uma escolinha. Muitas vezes é o seu dia de trabalho, e aí você coloca na balança, igual eu tenho 2 ainda, e aí? Eu vou trabalhar eles por eles ali, porque geralmente é isso, sabe, é trocar. Então, nessa parte, não tenho, exclusivamente a minha pessoa, né? E escutei muito assim, você não tem uma mãe, você não tem um amigo, uma vizinha, você não tem uma prima adolescente? Sabe, coisas assim, como se você ainda não quisesse passar isso pra alguém. Eu falei, mas não, como se fosse uma escolha sua viver essa dificuldade, né? Sabe, a responsabilidade, mais uma vez, sendo da mulher. Você não tem uma prima adolescente, assim, escutei várias vezes, sabe? Você não tem uma vizinha, eu falei, mas também não é uma vizinha, gente, vou deixar com uma adolescente, 2 crianças, por exemplo, sabe? Porque a pessoa, pra acolher uma criança, não, Ju, pode mandar ela pra casa, eu fico hoje com seus filhos. A pessoa também, ela tem que estar ciente da responsabilidade que ela tá tendo de pegar ali pra olhar, pra estar perto daquelas crianças. Então também tem que ser uma pessoa responsável. É igual o pai, se às vezes a gente não confia no pai, no parceiro que tá presente, a gente ainda tem essa dificuldade. Não é com qualquer pessoa. Sem contar que hoje a gente vive um sistema capitalista, onde todo mundo tem que se dedicar horrores do seu tempo, tem que estar o tempo inteiro na produtividade para conseguir sobreviver. E ainda assim, sendo produtivo o tempo inteiro, às vezes a gente não consegue sobreviver, não consegue o mínimo, né? Para viver num sistema capitalista. Então, como que, né, isso é uma coisa que eu me cobro às vezes, né? Eu vejo a Tati como sendo uma amiga passando por essa situação e às vezes eu sinto, gente, eu estou em falha, eu não estou ajudando da forma como eu deveria. Só que muitas das vezes eu tô ali
trabalhando, lidando com, né? Então a gente foi muito individualizado. A gente, enquanto comunidade, parece que não existe mais, né, um apoio mútuo, porque o sistema acaba impossibilitando a gente, mas a gente precisa tentar, né, cada vez mais. E nesse sistema, e pensando até na cultura de que os cuidados da criança é exclusivo da mãe, eu pergunto pra Ana, né, como que foi, tendo uma rede de apoio, né, que você traz, que você tem o seu marido e você tem a sua mãe, que ajudam muito, né, que dividem por igual as responsabilidades, como que foi lidar com a sociedade, às vezes colocando, nossa, mas você não dá conta sozinha, você precisa deles? Me veio muito, né, na cabeça que quando o Fê teve que intensificar um pouco as terapias, né, e aí o meu marido sentou e conversou. E aí, quem de nós vai deixar o emprego? Porque não tinha condição. Né? Ele faz terapia segunda, terça e quarta e quinta, questão de 5 horas por dia. Então, quem que vai se responsabilizar? Quem que vai levar? Aí eu falei pra ele falou pra mim assim, eu saio. Eu falei, não, eu saio. Ele falou assim, não, eu quero viver esse momento com ele. Eu saio. E aí, o médico era ele que levava, a reunião era ele. E aí eu perguntava pro Felipe assim, quem que tava na reunião? Ah, mãe de fulano, mãe de ciclano. E o seu, meu pai. E aí vinha aquela coisa na minha cabeça, mas tá certo isso? Todas as crianças era a mãe. E agora, ele é o pai. Será que tá certo? Será que eu tô em falha com meu filho? Sabe? E aí ele fez por algum tempo, né? E aí ele falou assim, não, agora eu realmente acho que eu preciso voltar pro mercado de trabalho, né? E aí conversando, a minha mãe falou assim, não, eu assumo esse papel. Eu deixo meus dois dias de trabalho e eu assumo esse papel. Então hoje, quem que foi na reunião, Fê? Ah, a vovó. Então todo mundo é a mãe, né? E o Felipe é a vovó. Né? E agora eu tô até de férias, né? E fiquei 15 dias, né? Fazendo esse papel, até coloquei no Instagram ontem, fazendo esse papel de mãe atípica mesmo, que assim, eu faço, mas não era 100%, né? E aí, todo mundo onde eu chego elogia a minha mãe, o cuidado e tudo mais. Nossa, graças a Deus você tem a sua mãe. Eu falo, nossa, graças a Deus, porque senão eu não conseguiria fazer a metade das coisas que eu faço. Então minha mãe leva, minha mãe busca, né? E aí eu fui levar ele esses dias e aí ele virou pra mim e falou pra mim assim, mãe, eu vou vender doce. Pra quê, Felipe? Pra você não precisar trabalhar mais, e aí você pode ir um dia, a vovó outro dia, né? E aí o coração fica apertadinho ali, pensando, meu Deus, tô fazendo a coisa certa, né? Será que eu não devo me dedicar ao meu filho, né? Passar por esse período com ele, mas eu já penso, mas minha mãe faz esse papel tão bem, minha mãe ama tanto quanto eu, né? E quando não é minha mãe, é meu pai, e minha mãe se preparou para isso, porque minha mãe também não tinha aceitação, nem a minha mãe, nem meu pai aceitava, nem meu esposo, na verdade. E aí a gente foi se aceitando, entendendo. Hoje minha mãe vê que é um mundo diferente, não é aquilo que ela pensava, meu pai também, porque meu pai, né, 70 anos, pensa, né? Não existia isso pra ele. Então, hoje, ele já consegue até dialogar com você sobre o autismo, sabe? Falar um pouco. Então, acho que mudou muito a nossa família, né? E a gente pensa... Eu pego muito pensando assim, entendeu? Mas, graças a Deus, né? Eu tenho essa rede de apoio que eu vejo que é por amor, né? Muito amor a ele. Então, eu vou tranquila, né? Volto segunda a trabalhar tranquila, mas naquela hora meu coração deu uma apertadinha. Opa, né? O que eu posso fazer? A culpa, né? A culpa acompanha. A gente falou muito aqui sobre construção e eu queria que a gente pensasse, refletisse um pouco sobre desconstruir, porque muito da sua fala me trouxe o que você falou antes também, de você acordar à noite, mesmo sendo o dia do seu esposo acordar, né? Pela obrigação, e olha o quanto de culpa você carrega no seu coração por ter uma rede de apoio, né? Você disse em algum momento que você estava de fato, acredito eu, nessa semana, desempenhando um papel de mãe atípica. Você não deixa de ser mãe atípica porque você tem ajuda, né? As pessoas que estão ao seu lado, elas têm tanta responsabilidade quanto você com a criança. A criança, ela é responsabilidade da família, ela é responsabilidade da sociedade. Isso está na Constituição Federal. Tem um artigo que trata sobre isso. É uma garantia fundamental da criança e do adolescente que a sociedade contribua. Então, a sua família está do seu lado e olha o quanto ele se sente amado por tantas pessoas, né? Ele não sente que é só com a mãe dele que ele conta,
apesar de poder contar tanto. E eu acho que isso é uma coisa que todas nós precisamos levar para o nosso coração. Que a gente não deixa de ser mãe. A gente, no caso, não é meu lugar de fala aqui, porque eu não sou. Mas a mulher não deixa de ser mãe por contar com ajuda. Ela não é fraca e ela não é menos mãe por causa disso. Ela tá sendo uma ótima mãe, tanto quanto, principalmente por deixar que as outras pessoas ao seu redor participem da criação dele. E isso contribui demais para ele, para a evolução dele enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Sim, e aí eu também gostaria de saber, né, como equilibrar tantos papéis, né? Você não deixa de ser mãe por trabalhar, né? Então, como equilibrar tudo isso, todas essas responsabilidades, essa rotina? Como que é isso pra vocês? Eu não tenho muito um planejamento, assim, sabe? Eu acho que comigo aconteceu basicamente assim, deixa a vida me levar. vamos ver aonde vai, né? Eu demorei muito pra entender, pra aceitar tudo isso. O que me fez cair um pouco em mim foi entender o meu papel como mãe. Porque eu vivia nessa... Ainda vivo, às vezes me pego me questionando. O primeiro não é justo, no meu caso, por que comigo? Sabe, por que eu estou vivendo tudo isso aqui? Não tive filho sozinho pra educar, né? Porque quando a gente fala de educação, de criação de filho, a gente é uma coisa. Agora levar na pracinha é fácil. Então, assim, eu não tive filho sozinho. Por quê? Onde foi que eu errei? Então, eu me peguei muito no não é justo e esqueci de olhar para a beleza da maternidade também. Então, por um bom tempo, eu não sei se eu neguei a maternidade, mas eu me culpava. E se eu não tivesse, sabe? Se eu tivesse feito outras escolhas? E aí veio a culpa também, né? Estou como, né? Eu tô falando isso com duas coisas maravilhosas, assim, né? E eu escutei uma fala que mexeu muito comigo. Primeiro, eu me agarrei muito na minha fé. E embora a gente já conversou que o corpo é nosso e a gente tem o direito de não querer ser mãe, eu entendi que a gente é tão doido o que acontece com a mulher, que nós temos 2 corações batendo dentro da gente. Então, nasce-se, forma-se um embrião para virar um neném, para desenvolver e virar um ser humano. Começa a ter 2 corações batendo dentro da gente. E se não bastasse, vem uma alma, sabe? O dia que eu escutei isso, foi, gente, tem uma alma, que ela vem pra dentro de um negocinho desse tamanhozinho dentro de você, inteira. Sabe? E isso mudou muito. Aí, ó. É difícil. Aí, mudou muito. Ai, gente, achei que eu não ia chorar. Porque a culpa é muito grande, sabe? E aí, toda vez que eu me pegava nesses questionamentos, eu falava, eu sou incrível. Se isso não é Deus, e não escolher ser mãe, não tira isso da mulher, sabe? Nós somos portal de vida no mundo, escolhendo ou não gerar uma vida, até porque não é a única forma de nos tornarmos mãe, né? Mas quando eu entendi isso, as coisas começaram a ficar mais leves. E aí foi onde eu comecei a pedir mais ajuda, a ligar pra minha mãe e falar, mãe, hoje eu não tô bem. Hoje não tô dando contas. Me socorre, sabe? Porque antes eu não fazia. Então, começou a ficar mais leve. Ai. Então, eu acho que o equilíbrio, ele não existe. Pelo menos pra mim, ele não, acho que nunca vai chegar a ser o equilíbrio da balança, sabe? Não é 8 e nem 80, mas não é esse equilíbrio real. Só que ao mesmo tempo que você tá lá, surtada, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Acontece mãe, a Olivia agora tá, mãe, fica desse jeito, né? Eu falo, gente, olha só, sabe? Você poder saber que você é tudo na vida de uma outra pessoa. Não é só porque é seu filho, mas é que um outro ser humano te admira, sabe? Te olha, ri. Ela dá cada gargalhada. A Alice, ela é minha melhor amiga, ela é como se fosse uma adulta. Ela me ajuda em tudo. Ela é o meu braço direito. Ela tem 5 anos, sabe? Tem hora que eu ainda penso assim, eu acho que ela tá virando adulta muito rápido. Por necessidade também, sabe? Às vezes quando eu não tô bem, ela me acalma, tá? Calma, mamãe, não chora. Às vezes quando eu não consigo e choro perto, né? Não, mamãe, não chora. Eu consigo ter diálogos com ela, de falar, olha, aconteceu isso, isso e isso. Gritei. Fiquei lá, muito nervosa, gritei. Eu sempre ensinei o hábito do desculpa. Eu estou errada.
Então, quando eu não falo, quando passa, ela fala, mamãe, você precisa me pedir desculpa, porque aconteceu isso, isso e isso, e você estava errada. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso, porque ela sabe também. Então, quando ela faz, aí ela vem e fala, mamãe, e ela descreve os acontecimentos. Eu fiz isso, isso e isso, e eu estava errada. Então, assim, isso me ajuda a ter uma conexão com ela muito grande. E com a irmã. A irmã é tudo, sim, pra ela, sabe? Então, eu acho que o equilíbrio não existe. A gente vai equilibrando conforme vai dando ali, sabe? Mas acho que é sem culpa. Acho que quando eu entendi que tudo que eu vivo é divino, que existe, sim, muitas mulheres que queiram passar por isso, sabe? E não conseguem. Não conseguem ter um filho biológico, vamos dizer assim. E aí eu comecei a falar, não, eu tenho muito que agradecer, sabe? Às minhas filhas, a oportunidade que eu tenho de ser amada. Porque às vezes a gente procura até em relacionamentos um amor, quer tanto ser amada, e vem uma coisinha tão petitinha, sabe? Te dá um abraço, assim, pede pra dormir com você. A Alice mexe muito no meu cabelo, tipo a naninha dela, assim, ficar mexendo no meu cabelo. E você fala, poxa, sabe, é isso aqui, é o mundo inteiro num serzinho tão petitinho assim, sabe? Acho que é isso, chorona. Mas além de tudo isso que você falou, apesar de todo esse amor que você sente, em alguns momentos você também vai cansar de estar no papel de mãe e tá tudo bem. Você não ama menos as suas filhas por isso. E você não é uma pessoa ruim por naquele momento não querer ser mãe ou por estar exausta em alguns momentos, né? E você, Ana, como que você equilibra? Assim, ela trouxe que ela não tem muita rotina, eu preciso às vezes ter rotina, né? Porque o Fê, ele trabalha com rotinas e eu já era totalmente ao contrário, era assim, né? Onde que a água tocar, o vento bater, eu tô indo, né? E hoje a gente já tem que pensar bastante, porque ele... né, a gente mudou de casa uma vez, ele ficou uma semana sem ir lá em casa, porque, né, precisava estar tudo organizado, então incomoda muito ele essa parte, né, então a gente passa a rotina todos os dias, se sair alguma coisa ali, dá um pouquinho de estresse, mas logo se encaixa, né, então assim... Ai, gente, maternidade, assim, a gente fala não romantizar, mas sabe aquela coisa, assim, que aquele seu dia aconteceu tudo de ruim, e você chega em casa, escuta a mamãe, acabou, o dia você esqueceu o que aconteceu, né, é muito amor ali envolvido, né, embora hoje eu me encontro num papel muito difícil, porque eu preciso diferenciar do Felipe quando eu preciso ser a mãe que corrige e quando eu preciso acalentar que é uma crise. Então hoje eu vou muito na terapia para me entender esses momentos. Meu esposo já consegue diferenciar um pouco melhor que eu. E às vezes eu já deitei e dormi pensando assim, mas eu precisava ter abraçado ele e não brigado com ele. Ou ao contrário, eu precisava ter sido a mãe que corrige, porque mãe também corrige. Precisava ter sido a mãe que corrige e eu não corrigi. Então assim, hoje eu vivo esse momento, sabe? De saber quando eu preciso ser a mãe que vai corrigir, que vai sentar e vai conversar igual adulto, mas ou não, ele tá em crise, eu preciso abraçar, esperar acalmar, esperar passar. Então, isso pra mim é um pouco difícil nesse momento, né? Mas a gente vai fazendo terapias, passando por isso, né? Mas, assim, eu tenho certeza que Deus me acha muito, muito especial em ter me dado ele como meu filho, sabe? Porque é muito mágico o que a gente vive. Ele tem um mundo paralelo muito diferente, entendeu? Então, assim, eu acho muito mágico mesmo. E meu esposo sempre fala assim, ele é especial, ele foi feito para nós, porque a gente não conseguiria, a gente não fez tratamento 2 anos, a gente achou que a gente não conseguiria ter. E quando veio, aconteceu, né? E logo mais a gente, né, soube que era o Felipe, né, era autista. Então ele fala, nossa, é pra nós, pra gente, né? A gente pediu, Deus mandou e mandou todo especial, né? Então é isso, né? Assim, a gente te emociona em falar do filho, mas é isso, né? Dessa forma que a gente vai tentando aí se equilibrar os pratinhos do dia a dia. Fácil não é, né? Pra gente ir rumo ao fim, eu acho que o que fica bem de conclusão aqui, né, além de toda a beleza e singularidade que vocês trouxeram em cada um dos casos, é realmente essa parte da desconstrução,
sabe? Porque ficou muito na minha cabeça em tudo que a gente conversou sobre o quanto a gente é formada e educada para entender que é só nós, que somos nós, estamos sozinhas, né? Rede de apoio, né? Às vezes a gente até tem, mas a gente não se sente bem de usar, né? E aí é começar lá embaixo, né? Eu tenho um filho homem. Será que eu vou ficar até a fase adulta lavando a cueca dele, passando, dobrando, fazendo a comida que ele come, né? Será que essa é a melhor forma? Será que eu estou disponibilizando para esse meu filho, se eu agir assim, que ele tenha autonomia na vida adulta? Que ele saiba ser um pai, um marido no futuro, né? Então, a gente começar a refletir sobre isso, educar as nossas filhas para isso, né? Você, Tati, teve a força de não permanecer num relacionamento que não te fazia bem, para que elas não tivessem isso como exemplo. Então, hoje eu sei que elas vão crescer querendo mais, querendo o que elas merecem, porque a mãe conseguiu, né? E dessa forma. E a gente aceitar também, a gente se desconstruir no sentido de aceitar que a gente precisa dividir. Que o encargo não é só nosso, o peso não tem que ficar só sobre a gente. Aceitar as nossas dores, aceitar que tá difícil e que eu preciso pedir ajuda, aceitar que o puerpério não é fácil e que talvez eu esteja passando por uma depressão pós-parto, que era pouquíssimo falado até pouco tempo atrás e que a gente precisa olhar para isso sim, né? Então é o convite que eu acho que a gente tem que fazer para nós mesmas, enquanto mulheres na sociedade, ou vocês enquanto mulheres mães, é também olhar um pouco para isso, né? Não que a responsabilidade é nossa de consertar as desigualdades do mundo, mas aceitar a divisão e não aceitar o que não tá fazendo bem pra gente e tentar se fortalecer, né? E não julgar, né? Sempre evitar o julgamento com outras mulheres. Você quer acrescentar alguma coisa, Ju? Eu acho que pensando nessa maternidade real, porém singular, né, que cada uma vive a sua forma, eu queria que vocês pudessem trazer algumas dicas pra gente daquilo que vocês vê que funciona, que é prático, né, para as mães que estão ouvindo também terem isso como um auxílio. Eu acho que a informação, isso é fundamental, sabe? A gente trocar experiências. Então, não acho que o que você vive é exclusivamente seu e que é normal, porque às vezes realmente não é. E conversar com outras pessoas, isso ajuda muito. Buscar essa informação. Então, hoje a internet, nós já temos aí acesso a milhões de informações e a gente precisa buscar isso até de forma gratuita, né? Obviamente a gente encontra sobre tudo, não só sobre a maternidade em si, mas sobre nós como indivíduos. Porque uma coisa que eu aprendi também, que muitas vezes não é sobre a nossa criança, é sobre a nossa criança, né? É sobre o olhar para dentro e entender e lidar com a nossa criança ali, né? Eu acabei fazendo uso de telas, então eu ainda tenho isso e no começo me culpei muito também. Hoje eu já aceito um pouco mais, é o que eu posso, né? Quando tá muito, a gente entra com outras alternativas, as duas brincam lá. Chama o vizinho e fala, você tá em casa? Você sabe, gente, vamos perguntar, você tá em casa? Aí vai pro vizinho, o vizinho vai pra minha casa e tem essa convivência das crianças também, que é importante, sabe? E eu acho que é entender que tudo passa e que tantos momentos ruins, mas os bons também. Então, respira, né? Respira, vai meditar, vai pensar coisas boas, sabe? E volta entendendo que é a coisa mais mágica e mais louca ao mesmo tempo que você vai viver e que tudo passa, que daqui a pouco você vai lembrar disso vagamente e às vezes vai sentir até saudade dessa fase, sabe? Eu, no caso, é mais voltado um pouquinho pro autista, né? Durante muito tempo eu escondi, não gostava de conversar com as pessoas sobre, né, esse assunto. Achava que não era legal e tudo bem, teve o meu momento, né?
E hoje eu já falo para as pessoas, porque não quero que as pessoas passem tudo que eu passei. Se eu puder falar, porque assim, é uma luta constante, né? Tanto de plano, de convênio, de terapia, é uma batalha que as mamães, elas enfrentam, né, nesse período. Então, tudo que eu posso ajudar, auxiliar, eu falo, sabe? Eu tento ajudar. Mas por muito tempo não foi assim. Por muito tempo eu escondia, né? Eu não queria que as pessoas soubessem. Né? Porque até muito tempo atrás era olhado de uma forma muito diferente. Hoje, assim, as pessoas estão cada dia abrindo mais a cabeça, né? Pensando melhor sobre o assunto, tá tendo mais casos, né? Então, assim, até anteriormente era visto como retardado, né? Como as pessoas trazem muito. Então, hoje eu tento explicar, né? Para ajudar. Sabe? Então eu falo hoje tranquilamente, abertamente, né, sobre o tema, tudo que eu sei, que eu posso falar, eu vou explicar, contato de alguém que eu fui, que deu certo, um médico, tudo. Então eu consigo estar passando isso com mais, né, tranquilidade, mais clareza, né? E até a questão de eu falar que hoje eu não consigo muito bem diferenciar isso, foi até a questão da escolha do que eu estudo hoje. Eu fui fazer psicologia para entender melhor meu filho. Só que chegando lá, eu me descobri. Eu acho que eu gosto disso. Entendeu? Mas eu fui, né, pensando em uma coisa, pensando só para... Nossa, eu preciso entender, né, como que eu vou lidar com ele? Como que vai ser na fase adulta? Porque o Felipe, ele é, assim, 100% verdade, gente. Então, assim, ele não tem um filtro das coisas, entende? E eu fico pensando assim, quando ele estiver no ambiente corporativo, como vai ser? Ele vai levantar a mão e falar, não quero, não vou fazer, não gosto. Entendeu? Então, como que eu vou lidar com essas situações? Então, eu preciso, né, minha terapeuta me ajuda muito, mas eu acho que eu preciso, né, buscar mais conhecimentos. E eu fui justo para entender, né, essa parte, e ela me descobri, falei, nossa, eu acho que eu gosto disso, né, então, realmente, assim, foi tudo por um sentido por ele, pra ele, e que acabou mudando. E tudo que eu puder passar de informação para as pessoas, eu vou estar sempre passando, porque eu não quero realmente que as pessoas passem o que eu passei, entendeu? Assim, claro que foi um processo, tá tudo bem, passou, mas se eu puder ajudar, eu vou estar sempre ajudando em questão a esse tema, sabe? Que incrível, né? E a nossa responsabilidade enquanto sociedade de estudar também sobre o autismo, né? Para, enquanto, às vezes, em uma posição de empregador, saber como lidar com isso, né? Porque para além do que ele tem que aprender e como ele vai se portar, e a gente? Como que a gente acolhe? Como a gente vai receber? Né? Então, vamos caminhar para o fim, que eu acho que a gente já passou do nosso tempo aqui há uns minutos. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, toda a contribuição que vocês trouxeram. Eu tenho certeza que vai ter muita mãe ouvindo esse episódio, se emocionando junto com vocês e com a gente, e se identificando e se fortalecendo na fala de vocês. Então, nunca deixem de acreditar na importância da voz de vocês, na importância do relato do que vocês vivem, a história de vocês, as cicatrizes, por mais difícil que seja ter chegado até aqui, tudo que vocês viveram até aqui, tudo isso serve de exemplo, de inspiração para outras mulheres, né? E contem com a gente para o que vocês precisarem. E para vocês ouvintes, muito obrigada por estarem aqui com a gente mais uma vez. Sigam a gente no Instagram, @Projeto Marias Franca, e nos acompanhem nos próximos episódios. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Um beijo.